Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus que está se reunido aqui na casa do Senhor. E boa noite para você também que está em casa. Em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso pastor. Ele deve estar assistindo o culto pela internet. Sou muito grato ao Senhor, pastor, pela confiança, não só em mim, mas em todos aqueles que vão passar nesse mês de janeiro aqui nesse púlpito. O Jorge falou algo aqui muito interessante na oração dele, para não temer. Mas é muito difícil, sabia? Eu vi uma menina que eu gosto muito de ministrar louvor esses dias, e ela é muito conhecida, e ela fala que ela estava ministrando e falando que a cada louvor que ela ministra, a cada lugar que ela está, ela sempre sente coisas novas e algo diferente. E as pernas dela sempre tremem. Eu fiquei vendo aquela menina, uma ministradora assim muito conhecida, e assim, ela tem uma unção muito grande que eu gosto muito. E ela virou e falou assim: eu nunca me acostumei e peço a Deus para que eu nunca me acostume quando eu estou ministrando louvor. Porque todas as vezes que eu ministro, são coisas novas que o Senhor tem na minha vida para oferecer. Eu achei muito interessante aquilo, muito interessante. O texto que eu separei para compartilhar com os irmãos essa noite, ele está em 1 Reis, dos versículos, capítulo 1, versículo de 1 até o 4. 1 Reis, capítulo 1, dos versículos de 1 ao 4. O texto nos diz: o rei Davi envelheceu, os anos o alcançaram. Apesar de o cobrirem com vários cobertores, ele não se aquecia. Por isso alguém sugeriu: podemos trazer uma jovem virgem para ficar ao seu lado e cuidar de nosso senhor o rei? Ela se deitará com o Senhor e o aquecerá. Eles procuraram em Israel a mais bela jovem que pudessem encontrar. Acharam Abisaque, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. A moça era muito bonita. Ela ficou ao lado do rei, ao lado dele, e cuidou do rei. Mas o rei não teve relações com ela. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero neste momento, Pai, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por este momento especial na minha vida. Agradecer ao Senhor pela presença do Espírito Santo do Senhor sobre a minha vida. E agradecer ao Senhor por todos que estão aqui na tua casa e por todos aqueles que estão assistindo. Que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, falar o coração de cada um, como o Senhor falou o meu coração por meio desse texto e dessa mensagem. Eu oro e entrego esse momento nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém, Deus. É interessante que, quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu fiquei perguntando ao Senhor, mas se você der seguimento a esse texto aqui, esse capítulo 1, a gente vai ver a história de dois filhos do rei Davi que estão lutando pelo poder da sucessão do reinado. Mas eu não passava do versículo 4. E eu sempre nesse versículo perguntando ao Senhor: Senhor, mas o que o Senhor quer tanto de mim com esse versículo? Porque se a gente for pegar esse texto ao pé da letra, a gente não vai entender muita coisa. Porque se você for pegar
esse texto para fazer uma leitura breve, o que vai acontecer? Você vai estar vendo que o rei Davi precisava de alguém que o aquecia. E aqueles que trabalhavam para o rei colocaram aquilo de costume que todos nós colocaríamos para o rei: os melhores cobertor, as melhores mantas, os melhores edredons. E o interessante é que, se eu poderia dar um tema para essa mensagem, o tema seria: o que te aquece? Nós estamos diante agora de uma situação muito interessante. Nós estamos diante de um rei. Nós estamos diante de um rei. Era o rei Davi. Era aquele que tinha o poder sobre Israel. Era aquele que tinha o poder nas suas mãos de fazer aquilo que ele queria. Davi poderia muito bem não sentir frio. Davi poderia muito bem virar e falar assim: eu quero os melhores cobertores sobre mim. Eu quero que busque as melhores mantas, os melhores pelos, tudo que tiver de melhor em Israel, para que me cubra, porque eu sou o rei, eu não posso sentir frio. Mas eu aprendi uma coisa tempos atrás. Um pastor e teólogo chamado Heilig, ele é um austríaco, e ele tem um estudo, alguns estudos bíblicos, que ele vem falar para cada um de nós, vem falar para mim. Por exemplo, eu vi esse estudo várias vezes, que nós devemos sempre olhar para os textos bíblicos, sempre olhar para a Bíblia com as lentes da nova aliança. Quando eu olho esse texto com a lente da nova aliança, eu tenho certeza que tudo vai se tornar diferente. É interessante que, quando a gente lê somente pela letra, e que a gente passa muitas das vezes, não só nesse texto, mas em muitos outros textos, talvez desapercebido. E quando eu olhei esse texto com a lente da nova aliança, eu pude entender algo novo em relação a esse texto. Porque aqui nós estamos diante de algo que o rei precisava e necessitava. Ele necessitava que fosse aquecido. Se a gente olhar para os lados naturais das coisas, nós vamos entender que aquilo que era natural, que aquilo que talvez era correto também, o aqueceria. O cobertor, a manta, o edredom, tudo que poderia ter de melhor no palácio. Mas não era isso. Os conselheiros do rei disseram para o rei: rei, nós vamos buscar uma moça virgem e que seja bela para aquecer o rei. Mas uma situação estranha. Não poderia ser uma moça qualquer? Não poderia ser uma moça comum? O porquê que a moça que tinha que vir para aquecer o rei, ela tinha que ser bela? O porquê que a moça que vinha para aquecer o rei tinha que ser virgem? O porquê que a moça que vinha para aquecer o rei, ela tinha que ser escolhida, ela não poderia sair. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair, o lugar mais próximo, a primeira moça que a gente encontrar, nós vamos trazer e vamos colocar ela para deitar com o rei, para aquecer o rei. Mas não. E quando eu leio esse texto, olhando com a lente da nova aliança, eu vou entender que para o rei tem que ser o melhor. Para o rei não bastava ser uma pessoa qualquer. Para o rei, nós temos que oferecer tudo o que nós temos de melhor. Eu não posso oferecer para o rei aquilo que eu encontro em qualquer lugar, talvez. O rei precisava ser aquecido. E se a gente for olhar para o tema
da nossa igreja esse ano, proposto pelo pastor, uma nova história Deus tem para mim. Muito interessante esse tema, muito pertinente para o ano que vamos viver. Mas eu queria te dizer algo, uma história Deus tem para mim. Eu não posso escrever a sua história. Quem tem que escrever a sua história é você. Talvez eu possa te ajudar, mas não vou poder escrever para você. Porque quando chegar no final desse ano de 2022, quem vai ver o resultado da sua história é você. O que você escrever sobre a sua história no ano de 2022 vai chegar no final desse ano, você vai receber aquilo que você escreveu. Nós estamos diante de uma situação tremenda, de um rei que necessitava ser aquecido, que as coisas naturais, muitas das vezes nós fazemos isso, nós acreditamos que na presença do Senhor, na casa do Senhor, naquilo que nós precisamos de oferecer para o Senhor, muitas das vezes nós acreditamos que são as coisas naturais. Quantas das vezes nós acreditamos que a minha oferta, ela vai fazer com que eu venha ter um relacionamento maior de aquecimento com o Senhor? Quantas das vezes eu acho que o meu cargo na igreja vai fazer de mim uma pessoa diferente? Não. Aqui, Deus nos mostra que teria que haver relacionamento. Não existe o reino sem relacionamento. Foi preciso buscar a mulher para que houvesse relacionamento, mostrando para cada um de nós que muitas das vezes aquilo que nós achamos que nós oferecemos para o Senhor, que está certo. Deus pede para que nós estejamos aquecidos nos nossos relacionamentos. A palavra é essa. E a pergunta que eu deixo para você e para mim, como têm sido os nossos relacionamentos? Nós estamos aqui diante de um rei que tinha todo o poder sobre Israel, tudo estava sob o seu comando, tudo estava sob o seu controle, mas o que era material, que era físico, que era objeto, não ia satisfazer o rei naquele momento. O que o rei precisava era relacionamento. E a gente ainda pode ir até mais fundo, porque não era um relacionamento, se a gente for ver o texto, ele não teve nenhum relacionamento maior com aquela mulher de questão de sexo. O rei não a conheceu. Era um relacionamento para nos mostrar que nós precisamos viver um relacionamento não somente na casa do Senhor, mas por onde nós passarmos. Como tem sido o nosso relacionamento? Como tem sido os nossos relacionamentos nas nossas casas? Muitas das vezes aqui no templo, aqui na igreja, é muito fácil. O pessoal fala, nossa, mas como o Jorge é bonzinho, como ele é legal. Mas quem me conhece mesmo é a minha família, a minha esposa, a minha filha que vive o dia a dia. Quem me conhece muito são as pessoas com quem eu trabalho, que eu vivo no meu dia a dia ali. Que eu me relaciono com elas. Como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? Aqui quando fala do rei Davi, eu vou pedir para abrir um texto que está em Lucas 24, 32, por favor. Lucas 24, 32. O texto na minha versão vai dizer assim: impressionados comentavam, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras. Aqui é Jesus com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles se sentiam aquecidos, porque Jesus falava com eles, Jesus passou aquela caminhada com eles, vivendo aquele momento com eles ali.
Eles não reconheceram Jesus, mas eles, no final, eles vão falar que eles sentiam aquecidos, o coração deles estava aquecidos. E o que será que nos faz aquecido aqui na casa do Senhor? O que será que nos faz aquecidos no local onde nós trabalhamos? O que será que nos faz aquecido na escola onde nós estudamos? O que será que nos faz aquecido nas nossas casas? Será que a presença que o Senhor tem sobre nós, quando nós o aceitamos o Espírito Santo que vem e faz morada dentro de nós, será que esse Espírito Santo que vive dentro de mim, ele me aquece de tal forma que as pessoas que estão ao meu redor se sentem aquecidas? O Evangelho é muito mais simples do que se imagina, mas é muito difícil, porque o Evangelho requer de nós testemunhos e atitudes. Pode ser o que se fala aqui, fica aqui. Mas se eu não pego o que fala aqui e coloco aqui dentro e levo para o meu dia a dia, que diferença fez esse Evangelho na minha vida? Será que eu tenho aquecido aqueles que estão ao meu redor? Será que eu tenho aquecido as pessoas que vivem junto comigo? Ou será que eu sou simplesmente um religioso? Aquele que venho à casa do Senhor, cumpro todos os mandamentos, faço parte do hall da igreja, tenho cargo na igreja, mas será que nós aquecemos alguém? O ano de 2022, a proposta é: uma nova história Deus tem para mim. Eu acredito que é momento, talvez, para que nós possamos pensar verdadeiramente nesse tema, mas não pensar somente num tema, como um tema que já passamos por vários outros, mas pensar num tema que vai chegar no final de 2022, nós vamos ter feito diferença na vida de muitas pessoas. Nós vivemos um momento muito difícil em todas as igrejas. Nós vivemos um momento muito difícil no cristianismo, porque as pessoas que estão lá fora, elas precisam ser aquecidas por aquilo que nós temos aqui dentro. E se eu não tenho nada aqui dentro para aquecer, o cristianismo vai continuar do jeito que está. Nós vamos perceber nesse versículo aqui de Lucas, que Jesus andou com eles. Jesus falava para eles. Eles se sentiam aquecidos. Mas eles o reconheceram? Eles não reconheceram. Sabe por quê? Porque para reconhecer que Jesus está nos aquecendo, só existe um meio. Quando nós, nos nossos relacionamentos, mostramos esse Deus de verdade nas nossas vidas. Por que eu falo de verdade? Porque pode ser de mentira? Talvez. Por que eu quis fazer essa comparação lá do rei Davi, acreditando que o nosso rei, que é o rei Jesus, ele precisa de que nós nos relacionamos com ele para que nós sejamos aquecidos. É relacionamento. É interessante que dias atrás nós fomos no Rio ver o filme do Homem-Aranha. E algumas coisas me chamaram e me despertaram muita atenção naquele filme. Mas uma delas é que o Homem-Aranha, ele quis reconsertar os seus inimigos. Ele tinha nas mãos o poder, e apenas um botão de uma caixa,
que se ele apertasse, os inimigos dele seriam exterminados para sempre. Mas ele não o fez. Ele não o fez. No filme ele corre risco de vida, mas ele não deixou o propósito que ele tinha de reconsertar os seus inimigos. Quantos de nós, muitas das vezes, precisamos nos reconsertar? Às vezes não reconsertar nem o inimigo, às vezes reconsertar a nós mesmos. Quantos de nós precisamos reconsertar as nossas atitudes dentro das nossas casas? Porque senão vai ser só religião, nada mais do que religião, onde o Cristo, o Redentor, vai estar bem longe de nós, ou então nós andarmos junto com Ele, e que não vai ser diferente em nada na nossa vida. Nós vamos sentir até um aquecimento, mas o aquecimento não vai fazer de nós diferentes na sociedade que nós precisamos. As pessoas estão lá fora necessitando. Muitas das vezes nós estamos aqui dentro também necessitando. Por quê? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você estivesse orando. Você que está aqui no templo, você que está em casa, que você estivesse pensando nesse período de pandemia, talvez agora a igreja está aberta, você ainda não voltou, você continua em casa. Será que nós, como servos, será que nós temos aquecido a vida das pessoas? É muito interessante que numa certa viagem, uma vez para Gramado, nós ficamos num hotel, e esse hotel ele tinha um sistema interno de aquecimento. E quando você estava dentro daquele hotel, qualquer parte dele você se sentia aquecido. Era muito legal, era muito bom. Mas haveria uma realidade lá fora, que a gente teria que sair dali e você ia encontrar lá fora uma temperatura fria. Será que nós temos sido frios ou quentes na vida daqueles que vivem ao nosso redor? Será que nós temos sido frios ou quentes na vida daqueles com quem nós vivemos? E quando eu falo em viver, eu não estou falando daqueles que vivem dentro da casa do Senhor, mas eu estou falando no nosso ciclo de amizade, onde nós estamos inseridos, onde as pessoas precisam que nós façamos diferença. Será que nós temos aquecidos? Eu vou orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de nesse momento, ó Deus, estar experimentando do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ser vidas que aquecem aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus. Retira de nós todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas, tudo aquilo que vem atrapalhar
a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, e somos cientes disso, que nós só vamos fazer diferença no meio em que somos inseridos, quando nós formos aquecidos pelo Senhor, e quando nós aquecermos as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe outro meio, ó Deus. Não são as coisas materiais, não são os objetos, não é o dinheiro, não é o poder, é a presença do Senhor dentro de cada um de nós, que nos aquece, que nos faz diferente, que nos faz viver, ó Deus, uma nova história nesse ano de 2022. Eu te entrego, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um que está aqui na tua casa, a vida de cada um que está ouvindo pela internet, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando e nos fazendo diferente a cada dia e a cada momento. Tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar nos ajudando. Eu entrego este momento ao Senhor, entrego a vida de cada um nas mãos do Senhor, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa, Pai, estar incomodando o nosso coração. Eu oro, eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Jorge. Então nós estamos encerrando o nosso culto hoje de quarta-feira, e o meu maior desejo é que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui, você que está em casa, e que Deus possa estar sempre direcionando as nossas vidas. Amém?